Boa noite, meu povo. Sextou por aqui no CN+, viu? Final de semana tão aguardado por muitas pessoas, finalmente chegou e eu espero que você consiga utilizar esses dias, o sábado e o domingo, para descansar e repor as energias. Olha, para dar um play no seu final de semana, o CN+, vai estar aqui com você nessa sexta-feira até às 18h30. Como de costume, te mantendo bem informado. Agora eu te convido a vir comigo para ver os principais destaques da edição de hoje. Em Juazeiro do Norte, policiais penais foram afastados suspeitos de tortura. Altas temperaturas. O Brasil terá uma onda de calor incomum a partir deste final de semana. E a Defensoria Pública do Ceará recebeu um selo Esperança Garcia por práticas antirracistas. Falaremos também aqui nesta edição sobre o Nordeste, onde, diferente de outras regiões do Brasil, o trabalho presencial é preferência aqui na região. Essas e muitas outras notícias do Brasil inteiro você vai acompanhar aqui no nosso CN+ de hoje. Você quer aparecer aqui no CN+? É só enviar uma selfie sua assistindo o jornal e mandar para o WhatsApp que está passando aqui na sua tela. É 88994969028. Olha, eu quero te ver por aqui, viu? A gente vai exibir a sua fotografia para o Brasil inteiro lhe conhecer e saber que você é um dos vários apreciadores do CN+. Vamos falar agora do prazo para pagamento do IPTU. Muita atenção, porque lá em Brejo Santo o prazo já foi determinado. E o nosso correspondente Lucas Galvão é quem vai nos contar os detalhes. É com você, Lucas. A Secretaria de Finanças do município de Brejo Santo está com um aviso muito importante para quem ainda não pagou o IPTU deste ano, de 2023. Os moradores que efetuarem o pagamento até dia 31 de dezembro contarão com um desconto especial, que é a forma do município incentivar que o pagamento seja realizado na data adequada. Os moradores poderão acessar esse desconto ao efetuarem o pagamento por casas lotéricas, pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal. Os recursos arrecadados por meio do IPTU serão direcionados para a construção de obras urbanas que beneficiarão diretamente a população local. Isso significa que, ao pagar o IPTU, os cidadãos estão contribuindo para o desenvolvimento e a melhoria da infraestrutura de Brejo Santo, promovendo um impacto positivo em suas próprias comunidades. Os recursos arrecadados por meio do IPTU serão direcionados para a construção de obras urbanas que beneficiarão diretamente a população local. Isso significa que, ao pagar o IPTU, os cidadãos estarão contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da infraestrutura de Brejo Santo, promovendo um impacto positivo em suas próprias comunidades. A cobrança e a contribuição do IPTU estão em conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano de 2000, conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal, que visa garantir a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Para aqueles que por algum motivo não receberam o boleto do IPTU em suas residências, a Prefeitura Municipal de Brejo Santo disponibiliza a opção de retirada presencialmente no setor de tributos da cidade. Além disso, boletos podem ser obtidos de forma prática e rápida através do site oficial do município. Gente, é importante regularizar a sua situação o quanto antes para não deixar essa dívida aumentando, né? Vamos mudar de assunto agora e falar de Juazeiro do Norte. Olha, policiais penais foram afastados, suspeitos de tortura dentro das penitenciárias. Paloma Oliveira vai nos contar as maiores informações sobre esse caso. Isso mesmo, Evelyn. Esses dois policiais penais foram acusados pelo Ministério Público de agredir um detento da cadeia pública de Juazeiro do Norte até que ele perdesse o movimento das pernas. O Ministério Público denunciou Emanuel de Sá Barreto e Paulo Henrique Vieira dos Santos pelo crime de tortura. Já a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário de Ceará abriu uma investigação
administrativa e os 2 policiais foram afastados do cargo e foram afastados, consequentemente, das funções públicas. A denúncia foi enviada à Justiça Estadual e resultou na aceitação pela 4ª Vara Criminal da comarca de Juazeiro do Norte, transformando os policiais penais em réus desde o último dia 17 de outubro de 2023. A defesa dos suspeitos declarou que o Ministério Público exagerou nas denúncias e que realmente o que ocorreu não foi de acordo com o que o Ministério Público falou. Porém, o juiz, atendendo ao pedido do Ministério, determinou a suspensão das atividades públicas desses 2 agentes e também a proibição de acesso a estabelecimentos penais. Eles também não podem se aproximar das testemunhas do caso e não podem se ausentar da comarca de Juazeiro do Norte por mais de 8 dias. Além disso, a CGD instaurou um processo administrativo disciplinar, efetuando o afastamento dos policiais penais decretado pela Justiça. A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará repudiou os atos, reafirmando o compromisso com a dignidade humana. O caso de tortura ocorreu em janeiro de 2022. O detento sofreu agressões graves, porém só recebeu atendimento médico alguns dias depois. As agressões resultaram na perda da sensibilidade dos movimentos das pernas do detento por mais de 30 dias. Segundo as testemunhas, as agressões foram motivadas por crimes praticados anteriormente pela vítima, no caso detento. E foi constatada que as lesões foram muito graves. Agora esses policiais penais se tornaram réis e estão aguardando o julgamento. As investigações seguem, as autoridades continuam as investigações desse caso até que de fato sai o desfecho dessa história. Com essas informações eu volto com você, Evelyn. Paloma, infelizmente essa realidade de torturas nas penitenciárias é mais comum do que a gente imagina, viu? Mas esse caso vai continuar sendo investigado, como você falou, e outros muitos casos, viu, ao redor do Brasil também estão sob investigação e vários profissionais, policiais, já foram afastados também de suas funções. O assunto agora é o investimento do governo, porque olha, quase 9 bilhões de reais já foram investidos em planos que vão garantir o direito da pessoa com deficiência. O governo federal vai investir cerca de 9 bilhões no plano Viver Sem Limite 2, voltado para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. O pacote será lançado no próximo dia 16, mas a cifra foi antecipada pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. O intuito desse projeto fortalece a questão dos direitos da pessoa com deficiência em todo o Brasil, que diariamente lutam por essas questões e trazem 4 eixos importantes: a assistência, a gestão, o capacitismo e a acessibilidade, e fortalecem ainda a questão da educação, da saúde humana e dos direitos garantidos fundamentais. De acordo com o Ministério, essas informações serão necessárias para fortalecer os direitos dessas pessoas que diariamente buscam essas informações em todo o Brasil. Ainda segundo o ministro, a elaboração do Plano Viver Sem Limite 2 contou com a participação da sociedade civil por meio do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um trabalho que envolve muita gente de dentro e de fora do Ministério e uma entrega grandiosa para todo o país. É isso aí, Eugênio. Esperamos que esse dinheiro realmente seja investido e direcionado para garantir os direitos e melhorar a vida das pessoas com deficiência aqui no nosso país, que já enfrentam todos os dias problemas diversos, né? Ainda nesta edição do CN+, nós vamos falar sobre a onda de calor, porque a chuva chegou aqui no Ceará, mas o calor e as altas temperaturas devem permanecer. Se você quer saber melhor sobre isso, não sai daí não. A gente vai fazer uma pequena pausa e volta já já. Já estamos de volta. Pessoal, eu trouxe uma curiosidade para você. Você sabia que amanhã, dia 11 de novembro, é o dia do origami no Japão?
Origami, para quem não sabe, é a arte de dobradura de papel, onde as pessoas fazem animais, cisnes, casinhas, tudo com essa técnica, apenas ali dobrando, manuseando o papel. É uma técnica muito bonita, é considerado arte, viu? E ajuda a manter a mente ativa, alivia também o estresse. Olha, essa é apenas algumas, das vantagens que tem na prática do origami. E ao redor do mundo, o dia 11 é considerado o dia de exaltar essa prática artística. Então eu trouxe aqui essa curiosidade para você e para você também homenagear as pessoas que fazem origami aqui em Juazeiro do Norte. Agora vamos falar de clima. Olha, o Ceará deve apresentar condições de chuva em algumas regiões do estado. Não serão todas as cidades, mas boa parte dos municípios cearenses vão registrar chuva. Olha só. O Ceará deve apresentar condições favoráveis para chuvas pontuais ainda esta semana em toda a região do Cariri. É o que aponta a FUNSEMI, devido à presença de uma frente fria próximo à Bahia, além de fatores locais como relevo, altas temperaturas e disponibilidade de umidade. A porção do sul central, Inhamuns e no Cariri, além do noroeste do estado litoral, norte da Ibiapaba, deverão registrar precipitações de chuva em todo o estado. Mesmo com chuvas pontuais em todo o estado do Ceará e aqui na região do Cariri, as altas temperaturas ainda podem acontecer em períodos como tarde e noite em toda a região e no estado. É o que aponta a FUNSEMI e reforça a não exposição ao sol de maneira indevida em horários mais quentes em todo o Ceará. Apesar das chuvas passageiras, o calor deverá seguir firme. São esperadas temperaturas máximas entre 36 e 39 graus nas macro-regiões da Jaguaribara, Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Litoral Norte e Ibiapaba, além do litoral de Fortaleza e faixa litorânea da capital. E valores extremos entre 24 e 32 graus. A umidade relativa do ar esperada até os próximos dias deve variar entre 25% e 35%. Nas macro-regiões da Jaguaribara e ainda no centro-norte do Sertão Central e Inhamuns. Ainda bem, Mas apesar das chuvas em alguns municípios cearenses, o calor vai continuar. Muita atenção, porque uma nova onda de calor vai atingir o nosso país nos próximos dias e será uma das mais intensas da história. Veja só. Nos próximos dias, o Brasil enfrentará uma onda de calor excepcional, com previsão de temperaturas acima de 40 graus, podendo atingir até 47 graus em várias regiões do país. Diferentemente do que ocorreu em setembro, essa nova onda será ainda mais duradoura, podendo se estender por mais de 5 dias. O centro-oeste, o interior de São Paulo e partes de Minas Gerais devem enfrentar máximas de 42 graus a 44 graus, podendo chegar a 45 e a 47 graus em algumas cidades. Esse evento de calor é considerado muito fora do comum e pode ser o mais intenso, já registrado no Brasil desde o início do século XX. Inicialmente, as áreas mais afetadas serão os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, mas a partir do fim de semana, a massa de ar quente se expandirá elevando as temperaturas em mais regiões. Apesar de já estar fazendo calor em muitas partes do Sudeste, as temperaturas aumentarão significativamente a partir de sábado, com máximas superando os 40 graus em várias cidades do interior de São Paulo e podendo alcançar até 36 ou 37 na capital paulista. O mesmo ocorrerá em Belo Horizonte, que pode atingir 37 graus no sábado. Essa onda de calor será excepcionalmente prolongada, podendo durar até 10 dias ou mais em várias cidades, podendo chegar a 2 semanas em alguns locais, de acordo com o Metsul da Meteorologia. É importante destacar que pode ocorrer chuva extrema no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, devido a uma área de alta pressão em altitude, característica das bolhas de calor. A população deve estar atenta às recomendações das autoridades e tomar medidas para se proteger do sol, incluindo a hidratação adequada e a busca por ambientes mais frescos. É isso aí, Paloma. É importante se proteger, principalmente para nós, que já moramos aqui em uma região quente como o Nordeste. Quando essas ondas de calor acabam chegando aqui no nosso país, o Nordeste, o Ceará, esses estados mais quentes
são os que mais sofrem com as altas temperaturas. E ainda falando de Nordeste, olha só, a preferência pelo trabalho presencial é uma das características que fazem com que a região se diferencie das demais. Você sabia disso? Veja só agora na matéria produzida por Lucas Galvão. Durante a pandemia, o trabalho remoto tornou-se uma realidade para muitos brasileiros. No entanto, uma pesquisa realizada pelo Instituto Offerwise, encomendada pelas plataformas Quinto Andar e Imóvel Web, revelou que apenas 20% dos trabalhadores das capitais nordestinas preferem o trabalho em formato remoto, em detrimento do trabalho presencial, tornando o Nordeste a única região brasileira com essa preferência pelo trabalho remoto tão baixa. No total, mais de 1.900 profissionais brasileiros participaram dessa pesquisa, que foi realizada através de questionários online. Só que no Nordeste, a pesquisa coletou 354 respostas que vieram das principais capitais da região. De acordo com os resultados, 54% dos entrevistados nas capitais nordestinas preferem o trabalho presencial, o que é o oposto dos trabalhadores da região Sudeste, que 42% deles optam pelo trabalho presencial. Na região Nordeste, 26% preferem um modelo híbrido e apenas 20% expressam uma preferência pelo home office, um percentual inferior ao observado não só na região Sudeste, mas também na região Sul e Centro-Oeste. A pesquisa também revelou que a influência do local de trabalho na escolha da moradia é menor no Nordeste do que em outras regiões. Apenas 30% das pessoas na região consideram a distância até o escritório ao escolher um imóvel para morar. Outro dado interessante é que 36% dos nordestinos que trabalham em regime home office ou modelo híbrido afirmaram que procurariam outro emprego se o trabalho se tornasse completamente presencial. Gente, o trabalho home office, que é o trabalho em casa, é uma tendência em todo o mundo. Já está chegando aqui também no Nordeste brasileiro, no Ceará, as pessoas estão preferindo trabalhar em casa. No próximo bloco, o CN Mais vai voltar falando só de boa notícia, como já é costume do nosso jornal toda sexta-feira. Então, se eu fosse você, eu sairia para tomar água e voltaria, porque a gente vai fazer uma pequena pausa, mas a gente vai voltar para terminar essa edição e a sua semana da melhor maneira possível. A gente volta daqui a pouco. O CN Mais já está de volta e, como eu disse anteriormente, toda sexta-feira é santa por aqui no CN Mais, porque é dia de boas notícias. É o dia que a gente termina a edição falando de notícia boa, leve, para acalmar o nosso coração depois de uma semana agitada, né? E cheia de notícias difíceis. E é por isso que está começando agora o nosso Good News. Vamos começar o Good News de hoje falando sobre técnicas de suporte básico de vida. Essa foi a temática de um workshop promovido pelo Ministério Público do Ceará, aqui na terra do Padre Cícero. E é claro que a nossa equipe esteve por lá para te mostrar os detalhes. O tema dos primeiros socorros tem ganhado crescente relevância desde a implementação da Lei Lucas em 2018. No entanto, nem todos reconhecem a importância real das técnicas de salvamento em situações do dia a dia. Com o propósito de conscientizar a sociedade e contribuir para salvar vidas, o Ministério Público de Juazeiro do Norte promoveu o workshop intitulado Suporte Básico de Vida, Simulação Realista. O evento ocorreu durante a manhã desta sexta-feira. O promotor de justiça José Carlos Félix falou sobre a importância da capacitação. A Escola Superior do Ministério Público teve a oportunidade de trazer, na data de hoje, mais um evento, não só para os servidores,
para os colaboradores do Ministério Público, mas também para toda a sociedade, no sentido de trazer um workshop, uma oficina de suporte básico de vida, promovido em parceria com o SAMU, no qual nós temos hoje médicos aqui, Dr. Marcos Rolim, o coordenador do SAMU, bem como o Dr. Iago e a doutora Daniele. Eles estão aqui transmitindo conhecimento para a população em geral de como proceder à ressuscitação no caso que a pessoa venha a ter um infarto. Então, nesse sentido, eles ensinam como proceder antes da chegada do SAMU. O evento contou com a participação de facilitadores experientes, como o médico Marco Antônio Bezerra Rolim, que destacou a importância dos primeiros socorros. É importante a população, de modo geral, reconhecer um paciente em uma situação grave. No caso de hoje, o treinamento é sobre parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, e a população em geral, saber identificar, e algumas informações elas são muito importantes para a nossa sociedade, como, por exemplo, se o paciente respira, se o paciente está inconsciente, e ele como acionar o SAMU e passar essas informações. Além disso, iniciar as manobras de ressuscitação até a equipe especializada chegar. Isso melhora muito a chance de sobrevida desse doente. E esse treinamento está sendo feito nos órgãos públicos, nas escolas. Existe um projeto que é o SAMUzinho, que é ensinar as crianças a aprenderem a ligar para o SAMU, a não passar trote, a identificar um paciente em risco. Então, de repente, tem alguém em casa que está sozinho, ele e a criança identifica que aquela pessoa está em situação crítica e ela sabe ligar 192 e sabe passar a informação. Então, isso diminui a mortalidade, e isso é um trabalho essencial na nossa sociedade e que tem frutos positivos. Destinado a membros, servidores, colaboradores e estagiários do Ministério Público, o workshop objetivou capacitar os participantes para intervirem em casos de parada cardiorrespiratória, aumentando assim as chances de sobrevivência das vítimas. São conhecimentos importantes, viu? É sempre bom saber como agir em situações assim, até porque o nervosismo ali na hora, né, pode acabar atrapalhando e piorando a situação na hora de ajudar pessoas que passam por acidentes assim ou que, né, necessitam ali de primeiros socorros. O assunto agora é o selo Esperança Garcia. Olha só, esse selo foi recebido pela Defensoria Pública do Ceará e você vai entender mais sobre a importância desse reconhecimento agora. A Defensoria Pública do Ceará conquistou o selo Esperança Garcia na categoria Ouro pelo 3º ano consecutivo, em reconhecimento a práticas antirracistas. A premiação foi concedida pelo Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas em cerimônia realizada em Brasília. A defensora-geral da DPCE, Elizabeth Chagas, foi autora de 3 iniciativas premiadas. O primeiro projeto, Visibilizar, tem como foco a empregabilidade e a permanência de pessoas trans e travestis nos segundos quadros da Defensoria. O segundo é o Multirão Povos do Ceará, que presta atendimento às populações tradicionais nos territórios dessas comunidades. Por fim, o terceiro projeto oferece assistência integral jurídica e psicossocial a mulheres em situação de cárcere. Das 27 defensorias do Brasil, 14 delas inscreveram-se e 13 receberam um prêmio, com 12 delas recebendo o selo ouro e com uma recebendo o selo prata. Para ser agraciada com a comenda, as defensorias precisariam atender a pelo menos 5 dos 8 quesitos estabelecidos. O selo Esperança Garcia representa um incentivo para as ações afirmativas que colocam a defensoria no caminho de representar a sociedade civil e abordar questões cruciais. As iniciativas premiadas dialogam diretamente com o público atendido pelas defensorias, que é, em grande parte, composto por pessoas negras e de periferia. A entrega do selo Esperança Garcia destaca o compromisso das defensorias com a promoção de um sistema de justiça mais democrático e acessível, visando a consolidação dos direitos humanos no Brasil. Foi uma mulher que fez história, viu? E é um selo muito importante, que mostra, como o Lucas falou, que as ações desenvolvidas pela Defensoria têm gerado resultados positivos. É motivo para se orgulhar aqui do nosso estado. E ainda falando de saldo positivo, de coisas positivas, olha só, um estudante aqui de Juazeiro conquistou o ouro nos Jogos Escolares do Brasil.
Isso mesmo, viu, Evelyn? Juazeiro foi muito bem representado nessa competição dos Jogos Escolares Brasileiros que ocorreu lá em Brasília. Dessa vez, o destaque foi para a estudante de apenas 14 anos de idade, a Yarla dos Santos, ela que estuda na Escola Cívico-Militar Edvardo Teixeira Ferri e brilhou nos Jogos Escolares Brasileiros, trazendo uma medalha de ouro aqui para Juazeiro do Norte. Ao todo, 5 estudantes da rede municipal aqui de Juazeiro representaram a cidade lá em Brasília, neste evento que reuniu diversas pessoas de várias regiões do país e foram ao todo 17 modalidades de esportes distintos. Além da conquista de Yarla, outras escolas do município também se destacaram. As escolas José Geraldo da Cruz, Jerônimo Freire e Antônio Ferreira de Melo garantiram medalhas de bronze. Os Jogos Escolares Brasileiros têm como objetivo incentivar a participação de estudantes atletas brasileiros da educação básica e promover a integração e descobrir novos talentos, né? E Yarla também expressou a emoção dela pela conquista e afirmou que foi um momento muito emocionante, onde pôde conhecer estudantes que também praticam esporte e levar essa medalha de ouro, trazer essa medalha de ouro aqui para Juazeiro do Norte, ela que representou muito bem o nosso município, e essa acaba sendo uma conquista não somente da Yarla, mas sim de toda a comunidade juazeirense, já que ela estava representando esse município tão querido aqui do estado do Ceará. Com essas informações eu volto com você, Evelyn. Com certeza, viu, Paloma? Um motivo de muito orgulho e alegria, tanto para os familiares, quanto para a escola e para a nossa cidade, que tem aí mais um motivo para se orgulhar. O Sem Animais vai ficando por aqui, nesse clima bom. Eu espero que você aproveite o seu final de semana e eu te encontro na segunda-feira para o nosso encontro marcado. Tchau, tchau!